Sejam bem-vindos, pessoal, ao canal Dona Plantas, e hoje a gente vai falar desse lindo, o lírio da paz. Como ter essas plantas dentro de casa ou mesmo fora, no seu jardim, no seu quintal, sempre florida, sempre muito bonita, com esses caulezinhos perfeitos, dicas de substrato, onde colocar, como manter ele sempre assim lindo e florido. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu joinha para a gente continuar trazendo vídeos para vocês. Eu vou estar passando agora então para vocês dicas de como cultivar, como manter ele sempre lindo assim e vistoso. Fica comigo. Bom, todo mundo que tem lírio da paz quer essas flores grandes, bonitas, vistosas. Tem muita gente que tem lírio e muitas vezes ele nem floresce. A minha mãe, por exemplo, tem um lírio que ela cuida e ele floresce muito poucas vezes. Esses caules muito gordinhos, muito perfeitos, com muitas mudas, essas folhas grandes, como é o caso do meu, tudo isso demonstra que a gente está cuidando certo dele. O meu, se vocês repararem, ali já tem mais florzinhas nascendo. Aqui eu já tenho pelo menos mais umas 3 ou 4 florzinhas vindo. As folhas dele são muito grandes, muito vistosas. Mas como a gente faz para deixar ele assim? Eu confesso que quando eu ganhei meu primeiro lírio, já tem muitos anos que eu tenho, mas quando eu ganhei meu primeiro lírio, a única coisa que eu fazia era molhar. Eu tinha ele dentro de casa, num cantinho lá, e eu só molhava ele. Então, aquela terra vai ficando compactada, vai ficando seca, e ele fica sempre pequenininho, ele não chega a morrer, porque a gente está molhando e a água é uma das coisas mais importantes para essa planta, já que ela é uma planta de umidade, mas ele não dava florzinhas. Conforme o tempo vai passando e a gente vai vendo um cuidado aqui, um cuidado ali, outra coisa que a gente pode fazer, os meus começaram a florir. Então, o que que eu faço de diferente? Aquela primeira água do arroz, quando a gente lava, pelo menos uma vez por semana, eu costumo molhar eles com ela. Eu vi um dia, muito tempo atrás, num canal aqui no YouTube, eu comecei a fazer. E realmente deu diferença. Sempre no período da noite, naquelas noitezinhas de verão, quando tá muito quente também, eu dou uma espirradinha de água nele. Não corto, não sei se vocês conseguem ver ali, mas esse pedacinho ali dela que secou foi bem de onde saiu a minha flor. Quando a folhinha tá um pouquinho debilitada, ela tá com a pontinha seca, eu não vou lá e corto ela fora. Eu deixo porque uma planta bem cuidada, bem adubada, normalmente ela consegue se recuperar sozinha. A gente consegue ver que as folhas são muito grandes. Então, o que que eu faço? Eu adubo com casca de ovo. Casca de ovo é rica em cálcio, então toda planta muito grande, com folhas muito grandes, como é o caso dessa, precisa de muito cálcio. É muito parecido com a gente, né? Então, a gente precisa muito de cálcio nos ossos para a gente se manter bem. As plantas são muito parecidas. A água da chuva também, como a água da chuva é rica em nitrogênio, sempre que eu posso, eu deixo um baldinho de água na minha varanda, do lado de fora. Quando eu lembro, eu trago ali, molho eles também. São pequenos cuidados, mas que fazem muita diferença. Esse vasinho menor é uma muda desse outro aqui. Eu separei os dois, não tem nem um mês. O do lado esquerdo aqui já tá com flor. E esse aqui do lado direito tá com uma folha gigantona, assim, bem grande. Então, significa que mesmo a gente replantando, se o cuidado tiver ideal, a gente não vai ver aquela planta definhando ali até ela começar a se recuperar de volta. O substrato deles, normalmente, como quase todas as plantas tropicais, que é o caso do lírio, aquele substrato bem fofinho, bem drenado, não pode a terra ficar compactada. Então, quando a gente molha, se você erguer o vaso, na hora que você molha, você tem que ver a água já toda escoando. Da mesma forma que a água entra no substrato, ela já tem que escoar pro lado de baixo. Significa então que você tá com uma terra bem drenada. Se você não tiver com uma terra bem drenada, dificilmente, um substrato, né? Dificilmente você vai ter uma planta com essas folhas grandes, como é o caso desse do vaso marrom. Até no vídeo a gente não tem tanta ideia, mas as folhas passam de 30 centímetros. São bem grandes e bem vistosas. O lírio costuma também dar indícios de quando ele está precisando de água. Esse vasinho meu marrom eu molho praticamente todo dia. Ele tem uns 20 centímetros, eu acho, de altura, 25, esse vasinho. Então, ele acaba não mantendo por muito tempo a umidade. Então, esse aqui, praticamente eu molho ele todo dia. Mas a gente já vê, se eu passar 2 dias sem molhar o lírio,
as folhas já vão dando uma leve murchadinha assim, então tá na hora de molhar. Não é bom deixar ela ficar murchando para te avisar que precisa de água, mas o lírio é uma das únicas plantas que a gente não precisa ter medo de molhar. No verão pode molhar todo dia, como é o caso do meu, eu molho todos os dias e ela continua linda. Se puder molhar com água da chuva, como eu faço com a minha, você vai ver a planta linda assim e saudável com toda certeza. A adubação, como eu falei, então eu uso adubação orgânica aqui de casa mesmo. Eu faço a casca de ovo trituradinha e coloco misturadinha na terra. O NPK, o 10-10-10, que é aquele equilibrado, eu uso ele a cada uns 6 meses, mais ou menos, não marco especificamente no calendário, mas é esses os meus cuidados com ela.